Um ótimo dia a todos. Vamos analisar aqui Mateus 24:14. Ele diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja o que o apóstolo Paulo afirma em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Ele vai dizer o seguinte: Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado, pretérito perfeito, passado, a toda a criatura que há debaixo do céu, figura de linguagem representando Israel, Jerusalém, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ele também disse a eles que eles iriam ver a abominação da desolação de que Daniel tinha falado, né? Lucas vai dizer que isto se refere aos exércitos romanos em redor de Jerusalém, que no caso os romanos invadiriam, né, Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Mateus 24, 15 e 16. Portanto, quando você vê a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele também lhes disse que chegaria um momento de grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 21. Vamos analisar. Porque então haverá grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo até agora. Não, nem nunca será. Em seguida, imediatamente após a tribulação, eles viriam o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, que também é uma figura de linguagem, né? Fazendo aí uma representação de justiça e juízo que cairia sobre o povo de Israel. Mateus 24, 29 e 30. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Versículo 30. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e depois todas as tribos da terra, figura de linguagem representando as 12 tribos de Israel, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, juízo e justiça sobre Israel. Né? Jesus aqui diz a seus discípulos que todas essas coisas que ele havia mencionado aconteceriam em sua geração. Isto é tão claro que aqueles que sustentam a escatologia futurista se veem em grande problema diante desta predição. Vamos analisar aqui um dos comentários aí, né, de Jerônimo. Olha o que Jerônimo diz, né? Este é um versículo problemático. O que é dito nela é tão complicado quanto tentar uma exposição moderna para desejar que ela não estivesse lá, ou a recorrer a expedientes críticos para eliminá-lo do texto. Complicado, né? É muito complicado. Este versículo não se encaixa em sua escatologia, de modo que eles gostariam de eliminá-lo. Este verso é devastador para uma escatologia futurista, por isso vamos examiná-la cuidadosamente e certificar-se de que entendemos exatamente o que Jesus está dizendo, né? A última pergunta que precisa ser respondida é o que exatamente a palavra geração quer dizer. O que significaria a palavra geração? Geração em nosso texto vem da palavra grega gênia. O que significa? Por implicação, uma época. No léxico, né, grego-inglês do Novo Testamento, podemos ver que gênia significa toda a multidão de homens que vivem ao mesmo tempo em um determinado local, lugar. Léxico, grego-inglês do Novo Testamento e outras literaturas cristãs. Define gênia como basicamente a soma total dos nascidos ao mesmo tempo, expandindo para incluir todos os que vivem em um determinado momento, contemporâneos.
Se você olhar a maneira como Jesus usou a palavra geração, eu creio que seja muito claro que ele sempre se refere aos seus contemporâneos, o povo judeu de seu próprio período, é óbvio. Vamos olhar para alguns dos usos da palavra geração. Vamos lá. Mateus capítulo 23, versículo 35 e 36. É o primeiro exemplo. Que em vós caia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Versículo 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas virão sobre esta geração. Olha só. Esse aqui é o primeiro exemplo, hein? É o primeiro exemplo. Jesus está no templo falando com os judeus e ele diz que todo o julgamento que ele havia falado viria sobre eles. E não sei, né? Não sei se nenhum comentarista que entenda isso como uma referência a qualquer outra geração do que a geração existente, né? Vamos analisar aqui o segundo exemplo, Lucas capítulo 17, 24, 25. Porque assim como o relâmpago que brilha de uma parte de baixo do céu brilha para a parte de baixo do céu outro, assim também o Filho do Homem no seu dia. Preste atenção. Mas primeiro ele tem de sofrer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração. Mais um exemplo. Agora fica a pergunta: em que geração Cristo padeceu muitas coisas? Em que geração Cristo foi rejeitado? Me fala aí. É claro que aqui ele está falando da geração, né, de seus contemporâneos, é óbvio. Olha como algumas das traduções lidar com Mateus 24, versículo 34. Vamos analisar aqui primeiro a tradução da versão em inglês. Digo-vos isto: a atual geração vai viver para ver tudo. Olha só, hein? Agora vamos analisar aqui a versão inglesa na linguagem de hoje. Preste atenção. Lembre-se disto: todas essas coisas vão acontecer antes do que todos que estão vivos agora venham a morrer. Agora a tradução de Moffat. Olha só, hein? Em verdade vos digo, a atual geração não passará até que tudo isso aconteça. Agora aqui a tradução, é difícil de traduzir isso aqui, ó, de soletrar. Tradução de Will Moffat. Vos digo em verdade solene que a geração atual certamente não passará até que tudo isso tenha ocorrido. Estas traduções deixam bem claro o significado da palavra foi a da geração do presente tempo de Cristo. Não a uma futura geração de milhares de anos de distância. Não faz sentido, não tem lógica. Mateus capítulo 1, 17. Vamos lá. Portanto, todas as gerações desde Abraão até Davi, são 14 gerações desde Davi até o cativeiro na Babilônia, 14 gerações. E do cativeiro na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Nesta tabela genealógica, temos dados para estimar o cumprimento de uma geração. Ela nos diz que a partir do cativeiro na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Agora a data do cativeiro no reinado de Zedequias é dito ser 586 anos antes de Cristo. De 586 anos antes de Cristo até o nascimento de Cristo seria de cerca de 586 anos, o que, dividido por 14 anos, faz com que a duração média de uma geração de cerca de 41 anos. Isto é confirmado em Hebreus capítulo 3, versículo 8. Então vamos analisar. Diz assim: não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto. 9. Onde vossos pais me tentaram me provar e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração
e não conheceram os meus caminhos. Um dos exemplos. Números 32:13, outro. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto 40 anos, até que toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor tivesse ido embora. Mais um exemplo, hein? 40 anos é um número significativo na Bíblia. Os filhos de Israel peregrinaram no deserto por 40 anos antes de entrar na Terra Prometida. Os santos do Novo Testamento também estavam, em um período de transição por 40 anos antes de entrar na Nova Jerusalém, que está nos céus. Davi reinou por 40 anos. Acredito que o reinado de Cristo, desde o Pentecostes, até a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, também foi um reinado de 40 anos, o que Apocalipse capítulo 20 se refere como um reinado milenar de Cristo. Inclusive eu vou fazer até um vídeo, mais para frente, falando sobre esse reinado milenar. Mas estamos juntos, hein? Vamos continuar. Alguns tentaram torcer a etimologia da palavra geração em Mateus 24:34 para torná-los dizer raça e tentar fazer Jesus dizer que todas essas coisas que aconteceria antes da raça dos judeus houvesse falecido. Ao fazer isso, eles pensam que podem, ampliar o tempo da segunda vinda de milhares de anos. É um absurdo. Não há justificativa bíblica ou linguística para tal posição. Geração não quer dizer que seja raça. É óbvio que não. Os futuristas têm procurado contornar a verdade, dizendo que a palavra geração significa raça e que Jesus estava simplesmente, dizendo que a raça judaica não morreria até que todas estas coisas acontecessem. Isso é verdade? A pergunta que eu faço é verdade isso? Claro que não. Eu te desafio então, saia de sua concordância e olhe para todas as ocorrências do Novo Testamento, da palavra geração em grego, gênia, e veja se ela significa raça em qualquer outro contexto. Aqui estão todas as referências para os evangelhos. Mateus 1:17, 11:16, 12:39, 41, 42, 45, 16, 4, 17:17, 23, versículo 36, 24, 34. Marcos 8:12, 38, capítulo 9:19, capítulo 13:30, Lucas 1:48, 50, 7, 31, 9:41, 11:29, 32, 50, 51, 18:8. 21 e 32. Nenhuma dessas referências está falando de toda a raça judia durante milhares de anos. Todos usam a palavra no seu sentido normal, da soma total dos que vivem ao mesmo tempo. Ele sempre se refere a contemporâneos. É óbvio. Na verdade, aqueles que dizem que significa raça tendem a reconhecer esse fato, mas explicam que a palavra muda de repente o seu significado quando Jesus a usa em Mateus capítulo 24, versículo 34, que é um absurdo, O que Jesus queria dizer com todas essas coisas é que iria acontecer naquela geração dele ainda. É óbvio. Incluindo, a parósia de Cristo. Algumas dessas pessoas a quem ele pregou ainda estavam vivas. Assim como ele disse que seria em Mateus capítulo 10, versículo 23 e capítulo 16, 27 e 28. Precisamos mudar nossos conceitos, alinhados com os ensinamentos, e não torcer suas palavras para torná-los aptos ao nosso ponto de vista. Não vamos torcer e distorcê-la. Toda a profecia se cumpriu na destruição de Jerusalém, que aconteceu no tempo de vida da geração a quem Jesus falou, isso é óbvio. Não vamos torcer e distorcer as palavras de Jesus Cristo para torná-la apta aos nossos pontos de vista. Sejamos coerentes, honestos com as verdades contidas nas Escrituras. E é isso aí. Tamo junto!